Olá, queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula e hoje nós estamos na metade do nosso curso, nós chegamos na 5ª aula. Que bênção de Deus você estar aqui, amém? E o tema da nossa aula de hoje é cultivando gratidão e louvor, encontrando alegria mesmo em meio às dificuldades, amém? Como todo início de aula, nós iniciamos, as nossas aulas com uma oração, amém? Aí onde você está, coloque a mão no seu coração, estenda as tuas mãos sobre a tua casa, sobre a tua família e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Senhor Deus, colocar mais esta aula na tua presença, colocar, Senhor Deus, as alunas, Senhor Deus, essa minha aluna, Pai, que está aí do outro lado da telinha, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que tu cubra as vidas dela agora. Pai, que tu venha sobre a vida dela trazendo um renovo, trazendo um algo a mais do trono de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela. Que ela possa abrir a mente e o coração para esse algo novo que está descendo para ela nesses dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor na aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma aula diferente, uma aula para adoradoras. Ah, pastora, mas eu nem faço parte de uma equipe de adoração. Mas nós somos filhas de Deus, somos feitura dele, amém? E fomos feitas para adorar. E tudo que tem fôlego de vida, louvem ao Senhor, amém? Então vamos adorar o Senhor. Eu separei uma canção que eu particularmente acho muito linda. Foi gravada, eu acho que há pouco tempo. Aqui diz 3 meses, até a gravação desse vídeo. Mas é uma canção linda. E deixa o Espírito Santo falar aí com você, tá bom? Nessa aula, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Tu és santo, Senhor. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. É só em ti, Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o que a minha alma esperou. A fonte da vida, que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, aleluia, Jesus. Adore Ele nesse lugar de adoração, nesse lugar de busca. Ah, Jesus. Junto ao poço estava eu, Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. é só em ti, Senhor. Transforma-nos aí, Senhor, em mulheres que te adoram em espírito e em verdade. Que fazem, Senhor Deus, de ti uma única fonte de vida, fonte de águas vivas, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu nunca mais terei sede, Senhor. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
precisamos beber em outras fontes, queridas. É só neste lugar de adoração, de busca. Uma vez que eu já ouvi teu falar, oh, aleluia. É nesse lugar, queridas, de adoração. É nesse lugar de fonte de vida, é neste lugar de adoração. Amém? Que você possa ser grandemente tocada na aula de hoje. Vamos então iniciar nossa aula depois desse momento de adoração, esse momento de entrega. Amém? Então, na quinta aula de hoje, que o dia de hoje, nós estamos na metade do nosso curso e é tremendo e é bênção para a glória de Deus. Nós vamos explorar a importância de cultivar a gratidão e o louvor, que são poderosas armas espirituais que nos ajudam a manter uma perspectiva positiva e encontrar a alegria em todas as circunstâncias. Nós como mães, como pais, você é mãe e pai também, porque tem mães aí que tem a sua vida, que é mãe e pai ao mesmo tempo, né? E às vezes nós nos encontramos em momentos solitários da nossa vida. Momentos em que temos aquelas lutas que nos afastam, muitas das vezes, da presença do Eterno, da presença do Senhor, amém? Então nós vamos entender um pouquinho melhor os benefícios espirituais que a adoração e a gratidão vêm como destaque para transformar a nossa perspectiva de vida e para transformar as nossas atitudes, amém? Então eu quero colocar aqui para você já de cara alguns tópicos importantes, mas eu quero que você leia comigo o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos que dar graças a tudo, porque está na vontade de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Jesus Cristo para com a nossa vida, amém? Então que eu e você possamos encontrar os benefícios, tanto espirituais como emocionais, de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher adoradora e que tem o seu coração grato, amém? Quais são os benefícios, pastora? O primeiro deles é paz interior. A gratidão permite que as mães se concentrem nas bênçãos em vez dos desafios e ajuda a criar um senso de paz interior. Quando nós buscamos a Deus no louvor e na adoração, nós temos o benefício de encontrar a paz. Paz em meio às dificuldades, paz em meio às lutas, paz na criação dos filhos, paz nos relacionamentos, paz. Por isso que eu sempre oro pelas pessoas e falo assim, ó, que o Deus de paz, assim como o sacerdote Eli orou por Ana, quando Ana estava numa situação que ela chegou no templo em Siló para adorar a Deus. Porque a adoração não era que nem hoje que nós vamos à igreja uma vez por semana, a cada dois dias da semana, né? Nos tempos antigos era uma vez por ano, né? Que as famílias iam para entregar seus sacrifícios, né, ao Senhor. Então Ana foi até o templo em Siló para adorar a Deus e entregar sacrifícios a Ele, né? E naquele lugar ela entregou o seu coração, ela derramou o seu coração. Até que o sacerdote ali fez uma pequena confusão achando que ela estava bêbada, mas ela estava com o seu espírito angustiado. Eu fico imaginando a história de Ana, de tão triste que ela estava, que é o ponto que ela estava sem força, de tão triste que ela estava. E quando Eli orou por ela, Eli declarou que o Deus de paz é o Deus que traz a paz, é o nosso Senhor, amém? Então, por isso que eu sempre oro, que o Deus de paz te abençoe, que o Deus de paz vá contigo, que o Deus de paz te livre desse mal, dessa enfermidade, porque é só no Senhor que nós temos essa paz, amém?
O segundo tópico dos benefícios de sermos mulheres, mães que são adoradoras, que têm um coração grato, que nós estamos falando aqui da importância da gratidão, amém? Perdão. A gratidão, ela nos traz esperança, pois incentiva as mães a confiar em Deus e a acreditar que Ele sempre tem um plano para as suas vidas. Então, a importância da gratidão nos traz a esperança. Nós temos um coração grato a Deus, nós olhamos para frente, nós olhamos para o futuro. Por mais que o nosso redor esteja prestes a findar, mas quando nós temos um coração grato, nós aprendemos, nós exercemos a ter esperança. Amém? Terceiro ponto sobre a importância de sermos mulheres e mães com o coração grato. O apreço pela vida. A gratidão ajuda nós, mães, a enxergar o valor das pequenas coisas e apreciar a vida em todas as suas formas. Nós, como mães, precisamos entender que os pequenos detalhes, lembra que eu já venho falando, todas as aulas eu sempre menciono isso, que sempre é melhor a presença, sempre é melhor o poder da verdade, da palavra que você diz ao seu filho, ao seu esposo, sim ou não, que assim seja, né? Se eu não me engano, é no livro de Tiago que fala, seja o seu sim e seja o seu não, né? Então que nós possamos enxergar esse valor, o apreço da vida. E o apreço da vida, no meu ponto de vista, é ser o mais verdadeiro possível. Ser mais verdade possível. Verdade no teu falar, verdade no teu agir. Amém? O quarto ponto que nós vamos falar aqui sobre ser importante, a gratidão na nossa vida e no nosso interior. Vai nos trazer resiliência. A gratidão é um fator essencial na resiliência. Lembra que nós falamos sobre a resiliência na aula anterior? Ajuda a nós, mães, a superar desafios com confiança e força. Porque se eu consigo olhar o apreço pela vida, que é enxergar o valor das pequenas coisas, com certeza eu vou ter um equilíbrio e vou trazer resiliência na minha vida. Então eu vou ter confiança, vou ter força, vou ter garra para lutar e enfrentar os desafios com fé. Amém? Por que é importante nós sermos mães, mulheres, com o nosso coração grato? Porque isso nos conecta com Deus. A gratidão é uma forma de adoração e ajuda nós, mães, a se conectarem com Deus mais profundamente. O hábito de agradecer por todas as bênçãos de Deus, inclusive pelos filhos, é muito importante e fundamental para nutrir um espírito grato. Embora a vida possa ter muitas reviravoltas, irmãs, a gratidão permite uma mudança positiva de perspectiva em relação a situações adversas. A partir de uma postura de gratidão, nós, mães, podemos aprofundar nossa conexão com Deus e nossos filhos, apreciar mais a vida e estar mais em paz consigo mesma. Amém? Então que eu e você possamos entender nessa aula que nós possamos sim lidar com as situações adversas, desde as mais pesadas e até as mais simples, seguindo em paz com nós mesmas, seguindo em paz, desfrutando da presença de Deus. Sim, ser mãe é um desafio no mundo moderno, ser mãe é um desafio diário. Ser mãe não é uma coisa simples, como as pessoas antigamente diziam ser. Não, nós precisamos levantar mulheres que vão entender o seu propósito, que vão entender a sua missão, sem negligenciar nenhuma esfera dentro do seu lar. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa trajetória, nessa missão. Pastora, como é que eu posso conseguir isso? Como que eu posso entender mais sobre a gratidão? Como que eu posso me conectar? Como que eu posso aprender sobre o apreço da vida, esperança, paz interior?
Lembra que nós lemos ali, né, no primeiro versículo da nossa aula de hoje? Em tudo dai graças. Nós precisamos conectar gratidão e adoração. Lembra quando Lúcifer caiu? Que foi a queda de Lúcifer? Ele quis ser maior do que Deus. Ele engrandeceu o seu coração, quis manter a sua superioridade, ainda levou um terço, né? Uma parte dos anjos, uma terça parte com ele. Ele era o cara que comandava tudo lá, adoração, em todas as esferas. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, né? Ele que regia um grande coral. E a queda de Lúcifer, a queda do homem, nos remete a isso. Nós devemos ser mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos ser mulheres a Deus que em tudo damos graça. Porque esta é a vontade de Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses. Então nós devemos manter a nossa conexão com Deus através da adoração. Adoração é um estilo de vida. O louvor é uma arma poderosa, uma expressão de fé, confiança em Deus independente das circunstâncias. Então eu e você precisamos... Ah, pastora, mas eu não sou afinada. Mas não é para você ser afinada. Ninguém está te convocando para entrar numa equipe de adoração. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas adore a Deus, crie ambientes de adoração no seu lar, na sua casa, na sua família. Amém? Então eu quero te dar aqui alguns exemplos do poder do louvor de uma mãe adoradora. O poder de uma mãe que adora a Deus dentro do seu lar, que estabelece a adoração, cânticos de louvor, leitura bíblica, proclamação da palavra. Amém? Ponto número 1, anote comigo. O poder de uma mãe adoradora. Ela fortalece a conexão com Deus. Quando a mãe adora a Deus, ela está se aproximando de Deus, fortalecendo sua conexão com Ele. Isso ajuda a mãe a carregar o peso emocional e mental que acompanha a maternidade. E os relacionamentos, irmãs. Eu vou botar aqui até os relacionamentos. Porque quando nós nos desconectamos de Deus, qualquer relacionamento que nós não tivermos focado em Deus, queridas, não vai ser relacionamento conjugal que vai manter a sua mente emocional tranquila e focada. Não vai ser a melhor equipe de adoração, não vai ser o teu pastor, não vai ser a tua pastora. Eu posso te falar isso com propriedade. Se você não buscar Deus, se você não buscar o Senhor de verdadeiro coração, queridos, querida que vai estar me assistindo nessa aula, é impossível. Porque acabamos de ler, eu vou refrisar esse versículo. Porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, para que nós viemos ser reconectados com Deus. Então, se a tua vida não está conectada com o Senhor Jesus, volte aos pés de Jesus hoje ainda. Sem demora, amém? Segundo ponto, de uma mãe adoradora, uma mãe que expressa a adoração, que leva a adoração como um modelo de vida. Faz com que a mãe sinta o amor de Deus. Quando a mãe expressa sua adoração a Deus, ela pode sentir seu amor, a presença reconfortante. Isso pode trazer paz e tranquilidade em momentos estressantes. Eu quero dizer algo para você. Lembra na primeira aula que eu falei para você que nós somos sobre a identidade, sobre quem nós somos, que nós somos as geradoras. Nós recebemos a semente. Nós recebemos a semente do nosso esposo, amém? Que foi implantadinha lá no seu útero. Você gerou essa criança. Nós somos a que recebemos o depósito tanto do sacerdócio quanto da eternidade, quanto de Deus.
Então, isso é o que o diabo quer tirar de nós, irmãs, o direito de nós adorarmos a Deus. Irmãs, isso é muito forte. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a sua presença, nós buscamos o seu Espírito, nós buscamos a sua palavra, Ele está depositando em nós para que nós possamos ser geradoras de vida. Então, eu e você geramos vida com aquele depósito que Ele confia em nós. Grave esse versículo de 1 Tessalonicenses, porque ele é a base da nossa aula de hoje. Principalmente ali a parte B do versículo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então essa é a vontade do Senhor para a sua vida, minha amada. Que você sinta o amor de Deus e transborde isso dentro da sua casa. Primeiro na sua casa. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Terceiro ponto, serve de exemplo para os filhos. Quando a mãe adora a Deus em casa ou na igreja, ela está servindo de exemplo para seus filhos. Os filhos aprendem o que é adoração e, através da mãe, podem crescer em um ambiente favorecido para ouvir a palavra de Deus e se tornar também adoradores. Aqui em casa eu tenho um músico, que é um baterista, tem uma mocinha que canta e tem uma mocinha que dança. Eu tenho uma equipe de adoração completa. Porque na nossa casa foi estabelecido esse princípio da adoração, sempre foi. Tanto eu como meu esposo, desde sempre. Embora a gente, tá ali naquela coisa do ministério, às vezes tem uma desavença, aquelas questões internas ali, quem é ministro de louvor entende. É nota, é não sei o quê, mas chega um momento da adoração. Chega o momento da palavra, chega o momento deles questionarem coisas da Bíblia. E nós, como mães e pais, devemos ser fontes de informação, de nutrição, de poder, de autoridade, principalmente na vida dos nossos filhos. Lembra que nós falamos da correção na aula passada, né? Que nós devemos corrigir os nossos filhos em amor, não com agressão. Eu vejo que tem muitas mães, e eu não, como eu falei na aula passada, eu não vou mexer lá fora. Tem pessoas que foram chamadas para mexer nas famílias, nas estruturas lá fora. Eu percebo e vejo que o Senhor tem me chamado nesse tempo para mexer nas famílias dentro da igreja, nas famílias cristãs. Porque eu vejo que tem muitas famílias que se dizem cristãs e não estão dando os seus devidos testemunhos. Não conseguem elaborar, não conseguem aplicar na vida dos filhos a verdade da palavra. E terceirizam o serviço para pastor, para líder de kids, para líder da juventude. Gente, quantas vezes eu recebi mulheres, meu esposo recebeu pais. Ai, pastor, dá um jeito no meu filho. Como assim dá um jeito no meu filho? Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos tomar a nossa postura de autoridade que temos em cima dos nossos filhos e vamos aplicá-los. Vamos fazer com que essa palavra da verdade cresça, prevaleça e permaneça. Anote comigo. Cresça, permaneça e prevaleça. Em nome de Jesus. Amém? A mãe adoradora ajuda na gestão do estresse. Eu até quis dar mais ênfase nesse aqui. Na hora que eu montei a aula, fui estruturar um pouquinho mais a aula, né? Já estava pronta, mas eu quis dar mais uma estruturada em alguns pontos. Isso aqui é uma coisa importante, principalmente que mexeu muito na minha vida. Eu ainda coloco isso em prática, porque isso é uma coisa que eu preciso ainda muito. Porque eu sou uma pessoa que precisa aprender muito nas questões da ira. Então, assim, eu preciso vencer sempre. E eu sempre lanço isso aos pés do Senhor. Amém? Então, vamos lá. A adoração traz muitos desafios. Adoção, né? E pode ser estressante para as mães. No entanto, quando a mãe adora a Deus, ela pode encontrar alívio nessa atividade espiritual. A adoração pode ajudar a mãe a lidar com o estresse e a recarregar as suas energias. Vamos ler ali, livro de Filipenses,
capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Este versículo destaca a importância de orar e agradecer a Deus por todas as coisas. Promete que a paz de Deus guardará nossos corações e mente em Cristo Jesus. Quando a mãe adora a Deus, ela está expressando a sua gratidão e fé, o que traz uma sensação de paz e tranquilidade. Na prática, quando a mãe adora a Deus no lar, ela pode trazer um senso de harmonia e paz para o ambiente doméstico. O louvor pode ajudá-la a se concentrar no amor de Deus e a deixar de lado o estresse e as preocupações do dia a dia. Além disso, a adoração pode ajudar a mãe a ensinar os filhos sobre a importância de confiar em Deus e de buscar nele a paz e tranquilidade. Quantas vezes, irmãs, irmãos, eu creio que homens também vão estar aí assistindo com as suas esposas, e que você receba essa palavra no teu coração. Tanto o pai como a mãe precisam entender essa questão da adoração. Quando tem alguma questão que está ficando impossível de resolver, quando existe alguma questão que precisa de uma provisão, de um milagre, querido, querida, aprenda a fazer isso juntos. Em busca do Senhor de adoração. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Qual é aquilo que Deus... Você consegue se concentrar em Deus aonde? Na adoração? Na leitura bíblica? Na oração? É nos 3 pilares? Querido, se joga. Se joga junto com o seu esposo, com a sua esposa. Sabe? Busca Deus, coloque... Porque a adoração e a oração, ela rasga os céus. Ontem mesmo eu estava com uma aflição no meu coração. Eu estava preocupada por uma questão que eu precisava resolver na sexta, que é o dia de hoje, o dia que eu tô gravando a aula, né? Eu não sei qual é o dia que você vai, mas eu tô gravando numa sexta-feira. E eu precisava disso na sexta, só que eu já estava preocupada na quinta. E eu comecei a orar a Deus e em um momento, nesse período que eu tô aqui de gravação, de edição de vídeos, o Espírito Santo exclamou, bradou no meu interior e falou assim: você esqueceu da onde eu te tirei? Dos lugares, dos vales que eu te tirei acerca da adoração? Adore a mim agora nesse momento. Adore em espírito. Irmãs, e não é que eu fiz isso? Eu lembrei da onde eu tinha vindo, eu lembrei dos lugares áridos, eu lembrei do lugar de dor, de sofrimento, que foi só no momento de adoração. Toda a minha trajetória com Deus, ela foi cercada pela adoração, pela busca intensa através do louvor. Queridos, querida, meio-dia a resposta veio. Meio-dia a provisão chegou. Meio-dia aquilo que eu precisava veio como resposta. E eu sei que os dias fazem com que a gente esqueça. Mas olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1, diz assim, ó: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E sabe, quando eu estava lendo e preparando essa aula para você, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, que ele disse assim, ó: os teus dias de excesso de responsabilidade, de projeto, de coisas, você tem esquecido da arma poderosa que você tem, que é a adoração. Então, quando nós nos conectamos e colocamos isso diante do Senhor, nós lembramos de quem nós somos. Lembra lá na primeira aula? Nós somos adoradores. Nós somos alguém, tanto que a Bíblia fala que tudo vai passar. E a única coisa que vai subir aos céus com o Senhor Jesus quando ele voltar é a adoração. Amém? Então coloque em prática, minha irmã, a oração e a adoração. Amém? Deus é maravilhoso.
Então eu quero te ensinar algumas coisas aqui na prática, para que você possa colocar o quanto antes. Primeiro deles, encontre tempo para a adoração. A maternidade faz a gente ser tão ocupada, mas é importante dedicar tempo à adoração a Deus. Isso pode ser feito ao acordar bem cedinho, antes das crianças acordarem, ou depois de colocá-las na cama, ou colocando um tempo específico durante o dia para adoração. Eu não vou dizer para você, faça de manhã, faça de tarde, porque eu já experimentei todos esses horários. E todos esses horários para mim, todos eles foram cruciais nas fases, nos tempos que se abriam sobre a minha vida. 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, meio-dia, não importa, de madrugada. Eu tive todas essas experiências, porque o próprio Espírito me levantava para isso. E que você leve isso no teu coração. Não tenha data, mas a consistência. Lembra que nós falamos na aula passada que para educar filhos nós temos que ter persistência e constância. Nós não podemos ser relaxada, né, na disciplina. Então que eu e você possamos isso, amém? Receba isso no teu coração. Use a música como uma ferramenta. A música é uma poderosa ferramenta para adoração. As mães podem usar a música cristã para ajudar a concentrar na presença de Deus. Ao escolher músicas que abençoam o seu espírito. Mamãe pode cantar, dançar, agradecer ao Senhor no próprio ambiente familiar. Você não precisa ir lá na igreja. A tua casa é o melhor lugar para você estabelecer essas expressões de adoração. Terceiro ponto, tenha um lugar especial para adoração. A sua casa, né? É o melhor lugar. Quando a mãe tem um local dedicado para adoração, como um canto da casa, sua Bíblia, com sua Bíblia, um sofá confortável, né? Numa poltrona, quartinhos de oração. Eu morei numa casa uma vez que a gente tinha um escritório e a gente fazia escritório / quartinho de oração. Então aquele lugar lá era maravilhoso, aquele lugar lá foi consagrado especialmente para isso. Então nós tirávamos sempre um tempo para sentar lá, meditar, colocar música. O meu esposo toca instrumento, então ele tirava esse tempo para ele. Hoje a casa onde nós moramos, ela é um pouquinho pequena, não permite isso. Nesse tempo que estamos vivendo. Mas se você pode, faça isso. E você vai ver grandes coisas Deus fazer na sua vida e na sua casa. Amém? Quarto ponto, pratique a oração e a leitura bíblica. Proclame a palavra do Senhor. É importante declarar, proclamar a palavra de Deus através da oração e da leitura. Nós conseguimos, irmãs, 5 minutos, eu acho que eu falei isso, se eu não me engano, na segunda aula. Nós conseguimos reservar, sim, um tempo de oração e dedicação. E quando nós vemos, estamos elevando o nível. Quando nós vemos, estamos fazendo estudo. Quando nós vemos, estamos anotando. Isso se chama uma alimentação espiritual. Isso se chama conexão com Deus. Porque a palavra é a única que tem poder, amém? E o mais importante de todos, que é isso que você está fazendo aqui. Juntar-se aos grupos de oração e estudo bíblico. Seja eles online ou presencial. Então, tenha esse tempo, a intercessão, né? A famosa intercessão. Então, que eu e você possamos crescer na oração e na leitura bíblica, na adoração. Amém? A adoração não precisa ser difícil e muito menos complicada. Ela é algo que pode ser incorporado no nosso cotidiano, na nossa casa. E ser uma bênção para mães e filhos e cônjuges em nome de Jesus. Amém? Então, para encerrar, vamos fazer um mapeamento da nossa aula. Então, para finalizar, vamos ler ali Salmos 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Amém? Então, que eu e você possamos criar uma lista de gratidão. Eu tenho a minha lista de gratidão, ela atingiu 35. E eu anotei na minha Bíblia. Eu tenho 35 ali que eu anotei. Que eu lembrei naquele dia, naquele momento que eu tava... Meu Deus, eu acho que eu fiz essa lista há mais de 7 anos, eu acho. Se eu não me engano, tá na minha Bíblia, eu anotei. E eu coloquei todos os pontos por que eu era uma mulher grata a Deus.
E aquilo, quando eu abro a Bíblia, eu falo, é verdade, eu sou essa mulher. O diabo quer tirar isso de mim, mas eu sou essa mulher. Mulher que adora, que é agradecida a Deus. Então, faça a sua lista de gratidão. Identifique as suas bênçãos específicas para quais você pode começar agradecendo. E desenvolva o plano de ação para incorporar a prática de gratidão, do louvor e da adoração diária na sua vida. Busque uma transformação e um coração transformado de mente em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos compreender a importância do louvor, da adoração na nossa vida espiritual e emocional. Aprenda a encontrar a alegria mesmo em meio às dificuldades. Então pratique isso através da gratidão e do louvor. Isso é um estilo de vida, tá? A gratidão é um estilo de vida. Reconheça, apreciando as bênçãos de Deus em sua vida. E não esqueça, hein, de desenvolver a ação para incorporar diariamente a gratidão e o louvor na sua vida familiar e pessoal. Amém? Faça assim com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Pai, nessa quinta aula, Senhor Deus, nós oramos, nós louvamos o teu nome, nós exploramos, Senhor Deus, a tua benignidade, a tua bondade, Senhor Deus, os benefícios que nós temos, Pai, de ser mulheres, homens e mulheres gratos a ti, Pai. Então, que o teu nome, Pai, possa ser glorificado. Ensina-nos, Senhor, a cultivar um coração grato. Ensina-nos, Espírito Santo, a ter atitudes de louvor em nossa jornada, na nossa vida, na nossa maternidade, Pai. E que em tudo nós possamos glorificar o teu nome, exaltar em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu profetizo sobre a sua vida que a sua maternidade está livre de todo o intento do inferno que tenta destruir a tua casa, a tua família, a tua mente, o teu coração, e que você consiga enxergar e exercer a sua missão, que missão dada é missão cumprida. É isso aí. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe você e até a próxima aula em nome de Jesus.